Opa, aqui é o Anderson Freitas, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Ergonomia Sem Complicação. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas. Anderson, eu tenho recebido fiscalizações do auditor fiscal do trabalho ou visitas do perito do INSS e eles têm me solicitado a análise ergonômica do trabalho. Isso quer dizer que eu tenho que ter a análise ergonômica da empresa como um todo? Bom, vamos lá. Antes de responder essa dúvida para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que for publicado um novo vídeo. Beleza? Já ouvi vários relatos de empresas não sofrerem com penalidades ou ter a sua penalidade atenuada devido ao uso da análise ergonômica do trabalho. Ou seja, durante o processo de investigação, ou do perito, ou do auditor, né, que está ali a mando judicial, acompanhando uma situação de risco, né, ou de adoecimento, ele solicita a análise ergonômica e dentro dos autos, dentro dos processos, essa empresa, ela foi a indenização que ela sofreu, né? Ela foi atenuada ou até mesmo foi eliminada, vamos dizer assim, ela não foi punida devido às ações dela junto à análise ergonômica do trabalho. E as pessoas interpretam que, olha, isso é um indicativo para nós termos análise ergonômica para tudo quanto é postos. Então, se você tem lá 1000 trabalhadores, 1000 postos, hipoteticamente, então eu tenho que ter 1000 análises ergonômicas. Pessoal, não é isso, tá? Se eu for a tradução para o que aconteceu, para situações dessas empresas que num processo de auditoria, de fiscalização, de perícia, ela apresentou a análise ergonômica nos autos, na constituição da peça ali pelo juiz, simplesmente ele considerou que, olha, essa empresa ela não é negligente aos fatos ergonômicos, ou melhor dizendo, aos riscos ergonômicos existentes dentro da sua empresa, tá? Ela considerou o fato do processo de adoecimento e estabeleceu uma medida de gestão. E dentro do processo dessa gestão desse risco ergonômico, ela assumiu o método da análise ergonômica do trabalho para compreender esse processo de adoecimento para transformar o trabalho. Então, qual é a mensagem que eu deixo aqui? Não é uma questão de você ter análise ergonômica para tudo quanto é posto. A questão é você direcionar, ter uma objetividade da sua análise ergonômica dentro de um processo de gestão ergonômica, né? Então não adianta você ter apenas um papel, um calhamaço chamado lá com o título Análise Ergonômica do Trabalho, mas você não tem uma efetividade de gestão, tá? Então essas empresas que foram beneficiadas por entregar um encadernamento, né, com o título Análise Ergonômica, quando o juiz começa a olhar o processo, né, ele considera que aquela empresa tem uma gestão ergonômica e a análise ergonômica ela foi empregada conforme uma demanda, conforme um problema a ser compreendido para ser transformado. Tá? Uma situação de trabalho ser transformado. Então isso não quer dizer que eu vou ter 1000 análises ergonômicas do trabalho se eu tenho 1000 postos, né? Eu posso ter postos que eu não tenho problema nenhuma, né? Que a gestão ergonômica ela se dá, por exemplo, através de estratégias simples, né? Estratégias simples de transformação, que não demanda a necessidade de eu aplicar a complexidade de um método chamado análise ergonômica para compreender e transformar. Tá? Eu tenho dito o seguinte, vamos imaginar que, se a gente pensar numa cadeira, tá? O rodízio, aquelas rodinhas da cadeira, né? Cadeiras com rodízio para alguns postos de trabalho, para algumas situações de trabalho, ela é uma condição ergonômica. Se eu tenho uma rodinha que está travando, eu vou fazer uma análise ergonômica por causa de uma rodinha que está travando. Não é muito mais fácil eu chamar a manutenção e pedir para fazer manutenção daquela cadeira? Né? Então eu sei que o exemplo ele é muito simples e não simplista, mas justamente para que você compreenda a necessidade de empregar as suas energias, ok? Então pessoal, olha,
tem um afastamento do trabalhador. Isso é um indicativo para empregar uma análise ergonômica. Teve uma ação trabalhista. Isso é um indicativo para você empregar uma análise ergonômica, tá? Talvez empregar por quê? Que talvez você ainda não aplicou o método análise ergonômica para aquela situação de trabalho, até mesmo para entender o porquê aquele trabalhador ele se afastou. Tá? Mas pode ser que você já tenha a análise ergonômica daquele posto de trabalho porque você previu teve uma previsão dos fatores de riscos que existem naquele posto de trabalho e que já alertou a necessidade de você estabelecer uma análise ergonômica para compreender melhor aquele fator de risco e não deixar com que ele se torne um risco, um perigo, uma situação de adoecimento ao trabalhador, ok? Espero ter te explicado e te espero no próximo vídeo. Até mais!